Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa última aula, né, desse semestre, fechando aí com chave de ouro, falando sobre doação de órgãos, né? A gente vai ver um pouquinho como que funciona, né, essas doações, essas captação de órgão, tá? Então vamos lá, o processo de captação de órgãos, né, e tecido para serem transplantados, né, iniciou em torno de 80 anos, né, atrás, na década de 1960, né, porém elas só foram regularizadas, né, de fato, em 1997, né, através da Lei 9.437 de 97 e também pelo Decreto 2.269, também realizado no mesmo ano de 97, tá? E a partir dessa lei, desse decreto, né, foi criado o Sistema Nacional de Transplantes, né, que a partir dele a gente consegue ter todo o controle, né, de controle nacional, né, do nível nacional, de doação e receptação, né, dos órgãos a serem doados. Aqui eu deixei para vocês, tipo, um diagramazinho, né, para vocês verem a respeito das organizações, né, através dessa captação de tecidos e de órgãos. Em nível nacional, através do Ministério da Saúde, né, que é feito através também do Sistema Nacional de Transplante, que ele consegue ter esse controle geral, né, de todo o Brasil, né, do nível nacional, para essa doação. Quantas doações, né, que tipos de doação está tendo no Brasil inteiro, tá? E também, dentro do nível nacional, nós temos a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, tá? No nível estadual, quem toma todas as decisões, né, no nível estadual é a Secretaria Estadual de Saúde, né? E abaixo dela nós temos as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos, tá? Esse aqui já vai ter um comando, né? Vai ter informações somente no nível estadual, né? Então, o que está acontecendo, quais tipos de órgão, quantidade de doações, né? Que está tendo dentro do nível estadual, somente dentro do estado, tá? E o nível local, né, a nível local, a partir dos hospitais com mais de 80 leitos. Então, somente hospitais com 80, né, acima de 80 leitos, que conseguem fazer essas captações de órgão, né, para doação, tá? E eles também têm faz, né, essa notificação através das comissões intra-hospitalares, né, de doação de órgão e tecido para transplantes, e também organização de procura de órgãos, tá? Então, são essas duas organizações, né, comissões que vão estar organizando essas doações, né, através de informações necessárias, tá? Dentro desse sistema, né, o Sistema Nacional de Transplante, né, a gente tem a lista, né, de quem precisa, né, quem está na lista à espera desses órgãos e precisam com mais agilidade, né, então entra na fila de espera para fazer essas doações, tá, para receber, né, essas doações, tá. A doação de órgão, né, e tecido é um ato pelo qual você se manifesta a vontade de que, a partir do momento da sua morte, né, um ou mais partes do corpo, em condições de serem aproveitadas, pode ser doadas, né, a ajudar a outra pessoa, tá? Por que doar? O transplante ele representa uma alternativa terapêutica eficaz e, em muitas situações, a única opção para o paciente com doenças onde há um dano irreversível, né, de algum órgão ou tecido, né? Então, o transplante, em muitos casos, né, em situações de dano irreversível, né, é a última opção do paciente, né? Então, tem muitos pacientes que acabam morrendo, né, na fila de espera, pela doação, por exemplo, de um rim, né, que os seus rins vão entrando em falência, e quando não há essa doação, né, dos rins, ele acaba morrendo à espera desse rim, porque as funções, né, dos rins, eles são primordiais, né, para o funcionamento adequado do organismo, e quando não acontece, né, esse transplante em um tempo máximo, né, que tem esse paciente, ele acaba morrendo simplesmente pelo fato de não conseguir a doação, tá? Os transplantes,
É um procedimento cirúrgico, né, que consiste na reposição de um órgão, coração, pulmão, pâncreas e fígado, ou também de tecido, como a medula, os ossos, córneas, tá? De uma pessoa doente, que no caso é o receptor, né, por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto, tá? Essa informação aqui também é muito importante, porque quando a gente fala em doação de órgãos, né, a gente acaba lembrando somente dos pacientes mortos, né? Então, pessoas, né, em estado vivo, né, ele consegue também fazer essa doação. Então, por exemplo, medula óssea, né, o sangue, né, o tecido sanguíneo, ele consegue fazer essa doação estando vivo, tá? Ele não precisa estar morto para fazer esse tipo de doação. A Lei 9.434, né, de 97, ela é responsável pela modificação do tipo de doação vigente, né, no Brasil, que é a doação consentida, a presumida, né, onde todos eram doadores, a não ser que expressassem vontade contrária em documento de identificação. Tá? Então, essa lei aqui, no início, né, ela representava que a pessoa ela tinha sim que ter o seu consentimento, né, o consentimento diretamente da pessoa, através do documento que ela falaria se ela era doadora ou não. Tanto é que tem alguns documentos, né, como o registro, né, o RG, que nele muitos a gente ainda encontra, né, falando não doador de órgãos, né, ou doador de órgãos, tá? Hoje não se usa mais porque teve uma alteração, né, no ano de 2001, tá? Que voltou a ser consentida, né, a doação de órgãos, ela só é realizada com consentimento familiar por escrito, né, de parentes de primeiro e segundo grau, ou também do cônjuge do paciente, tá? Então, mesmo que você fale, né, para a família que você é doador de órgãos, né, e após a sua morte, a sua família não dar, né, esse consentimento para a doação, né, a sua doação não vai ser realizada, tá? Então, mesmo que você tenha falado para a família, né, deixado claro que você quer fazer, né, a doação de órgãos, né, em casos que algumas famílias já acabam conversando muito, né, sobre esses assuntos. E deixa claro para a família que se caso, né, tiver a morte, quer doar os órgãos, se a família na hora da doação ela falar que não, os seus órgãos não será doado, tá? Então isso aí foi mudado a partir de 2001, né, que ela voltou a ser consentida a partir da família, tá? E não da pessoa, né, mesmo que esteja representado no documento, né, do RG, tá? Os doadores vivos, eles podem doar medula óssea, rim, fígado e pulmão, tá? Doador não vivo, o coração, rins, pâncreas, intestino, pulmão, córnea, pele, válvulas e também os ossos podem ser doados em pacientes não vivos. Quem que pode ser doador vivo? Aquelas pessoas que apresentam, né, boas condições de saúde, né, parentes de até 4º grau, cônjuge, né, entre não parentes, né, mediante autorização judicial, tá? Então, se não for parente, tem que ter uma autorização judicial, né, para fazer essa doação, tá? A medula óssea, né, pode ocorrer doação entre pessoas não parentes, então tem que ser compatível, tá? Teve alguns anos atrás que eu também participei dessa campanha, né, onde eles solicitavam medula óssea, né, para uma criança que estava com câncer. E eu fui, eles faz a coleta, né, claro que eles já tinham, né, autorização judicial para fazer essa campanha, e a gente faz uma pequena, tira, né, uma pequena amostra do sangue para ver se a medula óssea é compatível ou não, tá? Então, a pessoa sendo compatível não precisa ser parente, né, da pessoa, do receptor, e nesse caso, se você fosse compatível, entrariam em contato, né, com você para estar fazendo essa captação, né, dessa medula óssea, tá? Então,
Lembrando que medula óssea principalmente não precisa, né, ser parente, tá? Quem pode ser doador falecido? Os doadores falecidos ou os não vivos, né, pode acontecer após a constatação, né, da morte encefálica, né, ou por óbito por parada cardiorrespiratória, tá? No caso, nessa parada cardiorrespiratória, somente se o paciente ele estiver em oxigenação, né, porque os órgãos ele tem um tempo máximo, né, de vida após a morte do paciente. Se não tiver, esse paciente ele não tiver ligado em aparelhos, né, vai faltar oxigenação, então esses órgãos acabam entrando em falência logo após, tá? Então tem um tempo máximo, né, eles vão avaliar, né, há quanto tempo esse paciente ele está em parada cardiorrespiratória. Todos podem ser doadores de órgãos? Tem alguns critérios a partir da portaria 2060, né, 2600 do Ministério da Saúde, né, que deixa alguns critérios a serem avaliados para ver se pode ser um doador ou não, tá? Então aqui, os critérios de exclusão, né, a partir dessa portaria, né, para não doação de órgãos, no caso entraria o soropositividade, né, para AIDS, né, para o HIV, para algum tipo de hepatite, né, portadores de neoplasia malignas, metaplásica, portadores de quadro séptico, né, que no caso é um quadro infeccioso grave, tuberculose em atividade. Se o paciente já teve tuberculose, né, mas fez os exames, tá tudo controlado, tá tudo bem, não tá tendo, né, os sinais e sintomas, ok, pode fazer, né, a doação, tá? O paciente fez o exame, deu positivo, né, a tuberculose, tá presente, né, ali os sinais e sintomas, e esse paciente ele não pode fazer a doação, tá? Potencial doador não identificado. Então, se o paciente ele for colocado como indigente, né, ele não pode fazer doações de órgãos, tá? Potencial doador sem causa, né, da morte esclarecida. Então, o paciente ele só pode fazer doação mesmo que a gente vê, né, que os órgãos estão se mantendo, né, ali por um tempo. Esse paciente ele não pode ser doador de órgãos se a sua morte, né, a causa da morte for esclarecida, eles saberem realmente por que esse paciente veio ao óbito, tá? E um dos critérios, né, que a gente, dentro desses critérios, a gente vai falar um pouco da morte encefálica, né, no caso aqui, que é um dos critérios para ser doador de órgãos, tá? O que é essa morte encefálica? Significa a morte da pessoa. Então, após a morte encefálica, não tem mais. Ah, mas o coração está batendo, né? Com o tempo, esse coração ele vai parar, tá? Então, a gente fala que a pessoa ela está viva a partir da função, né, normal cerebral, e também se essa pessoa ela não precisar, né, de aparelhos respiratórios, né? O coração ele, como se diz, ele já bate por si só, né? Mas os pulmões a gente já consegue fazer uma ventilação mecânica, né, nesse paciente, ligado à intubação, né, ligado a um ventilador mecânico. Se esse paciente ele não tá, ele tá, né, ventilando através do aparelho, né, teve a morte encefálica, com o tempo o seu coração vai parar, tá? Em algumas horas, né, tem alguns que pode demorar alguns dias, tá? É a interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais, né? A morte encefálica ela é a constatação irremediável e irreversível da lesão nervosa, né? E significa a morte clínica, legal e social, tá? Uma vez declarada a morte encefálica desse paciente, né? Através, claro, de exames, né, realizados nesse paciente, a não ser que ele volte completamente, tá? Então, esses pacientes que são declarados a partir dos exames, né, não tem como, é irreversível, né, essa morte encefálica voltar à vida do paciente. Então, teve morte encefálica, esse paciente já é declarado como morto, ok? Não devemos confundir com o coma, tá? Então, por isso,
é muito importante, né, os pacientes que estão em estado de coma, né, serem avaliados para a constatação da morte encefálica, tá? Porque através dos exames eles conseguem ver, né, as diferenças entre o coma e a morte encefálica. O diagnóstico da morte encefálica é seguro? Sim, tá? É seguro porque são vários exames, né? Normalmente é avaliado por mais de um médico, então tem que ter essa segurança porque você declara a morte encefálica e coloca essa pessoa, né, esse paciente como doador, é um assunto muito sério, né? Então, você declarar como morte encefálica, você está colocando, né, no caso, quando eu falo você, os médicos, tá? Porque somente o médico consegue, né, e pode declarar morte encefálica. O médico ele está colocando em jogo, né, o seu diploma, né? Então é seguro através, se for realizado, né, todos os exames, todos os diagnósticos corretos, tá? Então precisa ser realizado com muito cuidado, com toda atenção, né, esses critérios para diagnosticar a morte encefálica, tá? O início do processo normalmente, né, acontece na UTI ou na emergência, né, ou também na sala de recuperação. A detecção vai acontecer através de determinar, né, a causa inicial do coma, porque foi um traumatismo crânioencefálico, né, foi um acidente vascular encefálico, então precisa saber o que iniciou esse estado, né, de coma do paciente. Graduar o coma, diagnosticar a morte encefálica, né, e comunicar o diagnóstico que foi realizado, tá? A família, ela deve ser informada, né, dessa morte encefálica desde a abertura do protocolo, tá? Então, se o médico, né, ele suspeitar de morte encefálica do paciente, imediatamente ele precisa fazer, né, a informação, né, levar essa informação diretamente para a família, para eles estarem atentos, né, para eles estarem, né, por dentro do que está acontecendo com o seu ente, tá? Se coma de causa conhecida em Glasgow 3, né, no respirador, deverá ser aberto o protocolo de morte encefálica, né, e imediatamente deverá ser comunicada à família no início do protocolo, tá? Então, se o paciente ele estiver a causa, né, do coma conhecida, ele saber por que esse paciente está em coma, se a sua avaliação, né, daquela escala de Glasgow, ela estiver em 3 pontos, né, e ele estiver no respirador, a gente imediatamente vai fazer, né, no caso, os médicos vai fazer a abertura do protocolo de morte encefálica e, lógico, fazendo a comunicação dos seus familiares, tá? As causas. O acidente vascular encefálico, né, no caso aqui está o cerebral, mas é o encefálico, né, ele é a causa de 50% dos casos de morte encefálica, tá? Normalmente a gente acha que é o traumatismo crânioencefálico, né, mas não. Aqui, através, né, das pesquisas realizadas, o AVC, né, o AVE, ele está aí como causador, né, da morte encefálica de 50% dos casos, tá? O traumatismo, né, crânioencefálico é 40%, encefalopatia anóxica, né, que é a falta de oxigenação no cérebro, 5%, né, tumores primários do sistema nervoso central, 2%, e outras causas representa 3%, tá? Isso aqui como fonte de informação para vocês. Agora a gente vai entrar, né, falando sobre os diagnósticos para diagnosticar, como diagnosticar, né, a morte encefálica, tá? De acordo, né, com o Conselho Federal da Medicina, né, será realizado 2 exames clínicos no paciente, mais um exame complementar, né? Vai ser avaliado por 2 médicos distintos, sendo um que deve ser especialista da área. No caso, tem que ser um neurologista, né, ou um neurocirurgião. O outro, ele pode ser, por exemplo, um clínico geral ou um especialista, né, da UTI. Porém, a segunda avaliação ele tem que ser realizado, né, por um especialista da área, tá? Um neurologista ou um neurocirurgião para concluir esse diagnóstico, né, de morte encefálica, tá?
Os exames clínicos vai ser feito, né, através dos reflexos do tronco, né, e também vai ser realizado o teste de apneia, tá? Que no caso esse teste de apneia é para fazer, né, faz a retirada, né, do respirador para ver se esse paciente ele responde, né, voluntariamente a necessidade, né, da respiração, tá? E o reflexo do tronco é fazer uns estímulos, né, não dolorosos nesse paciente para ver se ele tem algum tipo de reflexo. O diagnóstico, né, gráfico da morte encefálica é feito através de um Doppler, né, um Doppler transcraniano, né, para avaliar se há ou não o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Aí eu deixei uma foto, né, onde um vai estar apresentando o fluxo cerebral e o outro, né, vai estar sem o fluxo cerebral, tá? Isso aí também é um dos exames a serem realizados, né, para verificação se há ou não atividade cerebral. Arteriografia, né, para ver aí também a circulação sanguínea nessa região. Encefalograma, né, que vai ver as atividades, né, desse encéfalo, né, se está tendo atividade cerebral, né. Aí tem as diferentes, né, o tipo, se ele está excitado, relaxado, sonolento, adormecido, sono profundo, tá? Vai ter essas diferenças aí para esse paciente, tá? Intervalo entre as avaliações neurológicas. Essas avaliações, né, elas têm que serem realizadas, né, até o diagnóstico da morte encefálica, tá? Isso aí vai depender, né, a quantidade de vezes, né, o tempo de intercalado dessas avaliações, ela vai depender da idade, tá? Então, de 7 dias a 2 meses incompleto, né, esse intervalo, né, de uma avaliação para outra vai ser de 48 horas, de 2 meses até 1 ano completo vai ser de 24 horas, 1 ano a 2 anos incompleto de 12 horas, acima de 2 anos, né, até a fase adulta, vai ser um intervalo de 6 horas, tá? Então, um adulto, né, o médico fez uma avaliação em um adulto, né, neurológico, ele não teve resposta alguma, então daqui 6 horas ele vai ter uma nova avaliação, né, para fazer esse diagnóstico, tá? A entrevista, né, familiar. Fechado o diagnóstico, né? Quando for fechado, for diagnosticado, né, realmente essa morte encefálica, né? A família ela vai ser abordada para fazer a doação de múltiplos órgãos, né? Se aceitarem, será feita a coleta do sangue para exames, né, sorológico e compatibilidade, né, para ver ali a compatibilidade com a lista de espera dos pacientes que precisam da doação, tá? Então, só vai ser feito, né, essas sorologia, né, e a compatibilidade a partir da autorização dos familiares desse paciente, tá? E quem é que pode, né, fazer essa autorização, né, quem pode autorizar a doação dos órgãos desse paciente, né? A gente viu lá que pode ser até o quarto, né, até o 4º grau, tá? Mas é claro que vai dando preferência, né? Os pais, os filhos, né? Então vai tá ali como principais, tá? 1º grau, os pais, né? 2º grau vai ser os avós e os filhos. 3º grau, as tias, né? Os tios. E 4º grau, os primos, tá? Então, até esse nível, né, de parentesco que pode estar fazendo essa autorização, tá? Se não tiver pai, nem filho, nem tio, os primos podem estar fazendo essa autorização, tá bom? Onde acontece essa captação? A captação de órgãos, tá? Acontece de preferência, né, onde esse doador está internado, salvo em hospitais que não têm estrutura, né, de centro cirúrgico para receber a equipe de captação, tá? Aqui eu coloquei para vocês um quadro, né, de tempo útil para retirada e também para ser transplantado, né, esses órgãos, né? Então aqui, ó, o coração, né, realizado antes da parada cardíaca, tá? Ele tem até de 4 a 6 horas, né? Os pulmões, antes da parada cardíaca, de 4 a 6 horas também. O fígado, se for retirado antes da parada cardíaca, de 12 a 24 horas, né? De tempo máximo aí para fazer o transplante. O pâncreas, antes da parada cardíaca, 12 a 24 horas. Os rins, se ele for retirado até 30 minutos após,
né, da parada cardíaca, né, ele vai ter uma validade, né, aí para transplantar até 48 horas. As córneas, elas podem ser retiradas até 6 horas após a parada cardíaca, né, e vai perdurar aí de 7 a 14 dias. Os ossos, até 6 horas após a parada cardíaca, e vai ter aí um tempo, né, de até 5 anos para ser transplantado. E a pele também pode ser retirada até 6 horas após a parada cardíaca e vai ter uma validade aí para ser transplantado de até 2 anos, tá? Uma pergunta, né, que as pessoas fazem, os familiares principalmente, né, pela preocupação de fazer um velório, né, do paciente, é se o corpo será deformado após essa retirada dos órgãos, tá? Não, esse corpo vai manter, né, todo o seu formato normal, né, os profissionais que fazem essa retirada dos órgãos, ele tem todo o cuidado de manter o máximo, né, o estado normal do corpo, até mesmo como uma forma de respeito, né, dos familiares e do próprio paciente ali, né? Então tem todo esse cuidado e ele não vai ficar deformado, tá? Quem recebe os órgãos e tecidos doados? Apenas os pacientes devidamente cadastrados na lista única, né, estão aptos a receber um órgão doado, tá? Então pessoas que estão na lista de espera, né, tá ali pela gravidade, né, da sua doença, qual tipo de órgão, né, que ele vai fazer essa receptação, né, que ele vai estar cadastrado ali na lista, tá? E essa lista é do SUS. Então, mesmo que você esteja fazendo um tratamento, né, particular, tudo, se você tiver a necessidade de transplante de órgãos, tá? Você vai entrar na fila, né, de espera de doação de órgãos do SUS, tá? Você vai ser mais um como outros pacientes, tá? Não adianta ter o atendimento, né, como atendimento particular, que não vai entrar nesse caso de doação fora da lista, tá? Vai ser acompanhado também através da lista, né, do SUS, tá? Os critérios, né, para fazer a avaliação para a lista, né, de espera, eles vão fazer o critério, né, da data da inclusão desse paciente, a compatibilidade, né, da tipagem sanguínea, a compatibilidade, né, desse HLA, né, que no caso seria os antígenos, né, leucocitários humanos, né, a compatibilidade física, urgência e outras prioridades, tá? Então tem que ser tudo avaliado, né, para estar colocando aí esse paciente, né, se ele vai ser o primeiro da lista ou se ele vai ser o último, né, para conseguir entrar, né, nessa lista de espera para doação de órgãos, tá? A gente tem um grande desafio quando se fala nesse assunto, né, de doação de órgãos, né? A gente tem que aumentar o número de doação, né, diminuir o tempo de espera na fila, né, dos pacientes que precisam, né, e aumentar o número de transplantes, tá? Então, é um grande desafio, porque ainda é um tema que, dependendo, né, da religião, né, da crença das pessoas, acabam não autorizando, né, esse tipo de procedimento a ser realizado nos seus parentes, tá? É claro que sempre respeitamos, né, as opiniões desses parentes, né, que não aceitam. Enfim, a gente faz tudo com todo respeito, tanto com o próprio paciente, né, que será o doador, e também das famílias, tá? Então a gente precisa respeitar essas decisões, né, de todos, para ter aí melhor atendimento a essas pessoas, né, essas famílias. Então, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.